sistema que ele é proposto para resolver 3 questões. E se vocês observarem, ele tem uma estrutura bem semelhante a outros exercícios que a gente já desenvolveu, né? Então aqui a gente tem um gerador, um sistema de 2 barras, né? Onde a gente tem então aqui ao invés de ser uma linha de transmissão, aqui a gente tem um transformador que tem um tap variável. Então aqui você tem barra 1 e aqui a barra 2, e esse tap variável ele vai controlar a tensão entre os barramentos, né? Então, aqui você poderia até considerar, né, que a gente tem, então, isso já vou explorar um pouco mais o exercício, né? A gente poderia até imaginar que esse sistema aqui, se a gente considerasse um gerador, um transformador elevador, uma linha e depois um transformador regulador, que seria um transformador variável, depois o barramento e a carga, né? Isso seria basicamente já um sistema de transmissão e distribuição completo. Obviamente, né? Estaríamos ali seccionando uma parte do sistema para poder visualizar melhor aí essas barras, mas isso já conseguiria ser um modelo completo de uma linha de transmissão. Mas aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem um sistema aí que independe dele ser de transmissão ou distribuição, ele é composto aí de uma parte geradora, 2 barras, um transformador variável que vai regular essa tensão, e aí depois aqui a gente tem uma extração de corrente, né, que seria uma carga aqui que está consumindo corrente conectada aqui na barra 2. Então, vamos dar uma lida no exercício. Então, considere a figura abaixo para as questões 11 a 13. O transformador é de 10 MVA, 138 para 13,8 kV, com tap variável de 1 para alfa, reatância de 6%, e a gente sabe que a tensão da barra 1 vale 1 PU, ou seja, 138 kV, e a carga na barra 2 é de 8 mais J4 MVA. Então, aqui ele, inclusive, é pouca coisa diferente assim dos sistemas que a gente está acostumado a trabalhar. Por quê? Porque aqui a gente está acostumado a ver um gerador, e esse gerador ele estaria aqui entrando aqui em média tensão. Aqui nesse caso ele considera, por exemplo, um sistema inteiro. Então aqui considera-se que tem então o gerador, tem as impedâncias da linha, já tem o transformador, e o que importa é que a tensão nessa barra 1 já é de 138 kV. Então para a gente é isso que a gente tem que observar. Então independe do que tivesse da barra 1 aqui para a esquerda, né, que tipo de sistema, estrutura que tenha para cá, a gente sabe que ela tem uma reatância e tudo mais, só que importante é saber que nesse ponto aqui a gente tem 138 kV. Isso é o que a gente vai observar. Além disso, então, vamos verificar então as questões, e aí depois a gente separa todos os dados com a estrutura do sistema para poder começar a resolver. Então, a questão 11. Qual é o valor do TAP do transformador alfa para que a tensão na barra 2 seja de 1 PU? Então, o que essa primeira questão está querendo tratar? A gente tem esse sistema 1, e esse sistema 1 está fornecendo 138 kV aqui para a barra 1, certo? Além disso, a gente sabe que a barra 2 ela também está com 1 PU, está com 13,8 kV. Ou seja, para isso estar acontecendo, a gente teria que ter ou um sistema que não tem queda de tensão, que seria um curto, não é o que está acontecendo, a gente tem um transformador, ou então a gente está considerando que a gente tem um transformador, ele tem uma reatância interna, né, uma reatância de dispersão, porém, o que ele ainda possui é um tap variável que vai aumentar a tensão, né, interna aqui. Para quê? Para que aqui tem um PU. Então ele eleva um pouco, tem uma queda de tensão na reatância do transformador, e aí o que sobra é a tensão de um PU de novo aqui na barra 2. Então esse é o sistema que a gente vai observar. E aí o que a gente quer calcular? Qual que é o valor do TAP para poder ter então esse sistema atuando e fornecendo então uma carga aí de 8 mais J4 MVA. Então, esse é o sistema aí que a gente tem como proposto.
Vocês têm alguma ideia aí do que a gente poderia fazer para começar, né? Eu já até dei uma leve explicação do que a gente poderia. Vou começar a selecionar os dados aqui, mas se vocês tiverem alguma sugestão aí de que a gente tem que começar a fazer nesse circuito, a gente já começa a montar ele. Então, vou anotar aqui, então, as informações que foram dadas pelo exercício. Então, ele deu a informação para a gente que o transformador é de 10 MVA. O transformador é 138 kV para 13.8. Ele tem essa relação aí de 1 para alfa, né? Vou deixar como A aqui. Também temos que a reatância de dispersão é 6%. Então, o X do transformador é 6%. Além disso, o que a gente tem de informação? A potência da carga, né? Então, a potência na carga, que ele fala quanto está consumindo, que é 8 mais J4 MVA. Fala que a tensão na barra 1 é 1 PU e que a tensão na barra 2 também seria 1 PU. Então, vou colocar aqui como V1 é igual a 1 PU e V2 é igual a 1 PU. Beleza, pessoal. O que a gente pode fazer, então? A gente tem todos esses dados, o sistema aí está disposto aí para a gente, e a gente quer calcular, então, a relação de transformação. O que a gente quer calcular é esse alfa aqui. Vocês têm alguma sugestão aí? O que vocês começariam, pelo menos, a fazer para desenvolver esse exercício? Bom, uma das coisas que a gente pode e deve fazer aqui é fazer, então, um circuito equivalente, né, desse sistema para poder, então, enxergar o que está acontecendo internamente, que é esse transformador aqui com tapo variável, né? Então, vou tentar representar isso aqui ao lado. Então, o que a gente vai ter é que a gente tem uma reatância aqui, então, de 6%. E a gente tem, então, um transformador variável aqui, né? Então, considerar um transformador, no caso, elevador ideal, né? Então, ele está aqui nessa posição. Ele tem essa relação de transformação 1 para alfa. Então, ele tem essa relação aqui, ó, 1 para alfa. Temos aqui a reatância do transformador, que vale quanto? 6%. 6% em PU vai valer quanto? 6% em PU
vale 0,6 PU. É só dividir por 100, né? Então, fazendo essa transformação do porcento para o PU, a gente tem que vale 6%. Então, vou colocar aqui que o XT ele vale o quê? É J 0,06 PU. Vou até colocar o J aqui também para a gente não esquecer. Então, esse J, né, porque ele é uma reatância. Então, J 0,06 PU com esse 1 alfa. E o que mais que a gente tem? As tensões nas barras, né? Foram dadas para a gente as tensões nas barras. Aqui a gente tem V1 e aqui a gente tem V2. O que mais de informação que foi dado? Foi dada a informação da carga, né? Então a carga aqui, na verdade, ela foi dada em MVA. Se essa carga foi dada em MVA, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar ela para PU, né? Então, para isso a gente tem que fazer algumas definições. Então, vamos fazer as definições de todos os valores de base que a gente tem aqui. Então, vamos definir as bases. Então, potência de base. Quem que vai ser a minha potência de base? A potência de base é a própria potência que foi dada, certo? 10 MVA é a potência do transformador. Não foi dada nenhuma outra informação. Poderia colocar como a potência na carga sendo a potência de base? Poderia. Só que daí o que eu teria que fazer? Eu teria que recalcular a reatância para colocar a reatância na base que foi informada do transformador. Agora, se ele já deu essas informações na base do transformador, então eu vou adotar a base do transformador como sendo a base para o meu circuito inteiro. Então, S base é 10 MVA, tensão base, vão ser duas tensões, né? No trecho de alta, 138 kV, e no trecho de baixa, 13,8 kV. Da mesma maneira, a gente vai ter duas correntes de base. Como eu vou calcular somente aqui na parte de alta, por quê? Tudo que está acontecendo aqui para mim, né? A carga já está na parte de alta, então vou rebater tudo isso para a parte de alta. Então, eu só quero saber quanto que vai valer depois minha corrente de base no lado de alta. Eu só vou calcular ela. Então, minha corrente de base no lado de alta, ela é o quê? Ela é a potência, a corrente, então, é a potência dividido por quem? Pela tensão de linha vezes raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3 vezes 10 raiz de 3 vezes tensão de linha, que é 13,8. Lembrando que aqui, então, a gente vai ter... Eu vou colocar um E à sexta, porque esse E aqui eu estou considerando que é o vezes 10. É a mesma coisa que a calculadora geralmente interpreta, né? Então, vou deixar dessa forma, mas tem que lembrar que esse E não é neperiano, é só o vezes 10, a potência de 6 aqui, que é a representação da própria calculadora. Então, corrente de base vai dar quanto? Corrente de base vai ser 10 elevado a sexta, dividido por 13,8 raiz de 6. Então, se a gente fizer isso, 10 dividido por 13,8 dividido por raiz de 3 vezes 1000, vai dar 418,37 amperes. 418,37 amperes. Então, isso é a nossa corrente de base, certo? Tudo bem, pessoal? Então, só calculando aí as bases. Agora, pode falar. Essa corrente de base é da alta ou da baixa? Da baixa. Por isso que eu usei o 13,8. Quer calcular da alta também? Vou fazer assim, ó. Não, a gente pode fazer, acho que não tem problema, não. Ó, vou deixar... Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar corrente de base da alta,
tensão de base da baixa e tensão de base da alta. Vamos separar, daí fica melhor. Então, aqui vou colocar a alta, então aqui é 13.8, 138. Aqui da baixa tá certo. Da alta é 138 e a sexta. Então, o que vai acontecer? A corrente cai 10 vezes, né? Então, fica 41,84 amperes. É isso mesmo, pessoal? Quem consegue aí? Eu acho que é só isso mesmo. Então, 10 dividido por 138, dividido por raiz de 3 vezes 1000, 41,84 amperes. Então, aqui, ó, corrente de base para baixo, corrente de base para alta. Lembrando que aqui no nosso caso, né, a baixa ela tá aqui para o lado da carga, né? Então, a baixa ela tá para o lado da carga e a alta tá para o lado do sistema de geração. Vou fazer aqui uma divisão. Geralmente a gente faz só para poder diferenciar melhor, então, isso aqui. Então, vou escrever aqui quem que é o lado de alta e o lado de baixa. Beleza. Então, agora, feito isso, a gente definiu todas as bases. Potência de base é 10 MVA para o lado de alta e para o lado de baixa. Tensão de base é 138 para o lado de alta e 13,8 para o lado de baixa. Corrente de base é 418 para o lado de baixa e 41,84 para o lado de alta. O que mais, então, que a gente pode definir? Se eu já defini a potência de base e eu dei que a potência da carga ela é em MVA, o que eu vou fazer? Eu quero calcular a potência de carga em PU. Então, potência de carga em PU, ela é a potência que foi dada, né? Dividido por quem? Pela potência de base, que é 10. Então, se eu fizer S carga PU é igual a quanto? É 0,8 mais J 0,4 PU. Isso seria a minha potência de carga. Tudo bem, pessoal? Aí agora já tem, então, como eu fazer uma das aproximações, aliás, aproximações não, uma das sacadas mais interessantes aí desse circuito. Uma vez que a gente colocou em PU tudo, como que eu calculo a corrente em PU que está passando por esse circuito? Né? Como que eu calculo a corrente na carga? A corrente na carga, ela está aqui, né? Vou fazer a representação dela ali. Então, aqui a gente tem, ó, uma corrente na carga. Então, aqui a gente tem a corrente na carga. Vou chamar ela aqui de I carga. Certo. Como que a gente calcula o I carga? Se eu já tenho a potência em PU da carga, eu tenho a tensão. Como que eu calculo essa corrente? Professor, por que dividiu por 10 lá no S carga PU? Ah, tá. Vou melhorar isso aqui. Eu preciso transformar essa potência da carga em PU, certo? Como que a gente faz? Eu pego o S carga, que está em MVA, e dividido por quem? Pelo S base, não é? Então, quem que era o S carga PU? Quem que era o S carga em MVA? A carga em MVA foi dado pelo enunciado, que é 8 mais J4 MVA. Isso é o quanto a minha carga está consumindo. E o que ele deu de informação sobre o transformador?
que o transformador ele tinha uma potência de 10 MVA. Então, eu estou considerando que a potência de base, isso é o que eu estou definindo. Eu estou definindo só para não ter que fazer mudança de base na reatância de dispersão do transformador. Então, eu estou definindo uma potência de base de 10 MVA, então eu pego essa potência de base, né, e vou dividir a S carga por ela S de base. Então, ó, eu pego aqui a minha potência de carga, 8 mais J4, e divido por 10. Então, lembra que para calcular o valor PU, o que a gente faz? É o valor dividido pela base PU. Só isso. Então, para a gente transformar a potência de carga em PU, a gente pegou esse valor 8 mais J4, dividiu por 10, que é a minha potência base que eu defini para todos os trechos. Então, eu defini a potência de base como sendo a mesma potência do transformador, tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixo, né? Que isso não muda. Uma vez que a gente define a potência de base, ela vale para todos os trechos. O que muda sempre vai ser a tensão, que vai depender do quê? Da relação de transformação do próprio transformador, né? Tudo bem? Tudo, obrigado, professor. Beleza. Então, agora vamos voltar à pergunta que eu tinha feito. Se eu já tenho a potência da carga em PU, e eu tenho a tensão em PU que está aumentando ela, certo? A tensão na barra aqui, 2, é um PU. Então, qual que é a tensão que a carga está? A carga, ela está aqui, ó, ela está consumindo corrente, vamos dizer assim. Se eu fosse fazer uma representação mais clara dela aqui, eu poderia fazer tipo isso aqui, ó. Só para a gente tentar entender de uma outra forma como que está essa carga. Então, ó, seria como dizer que ela está aqui, e vou colocar aqui um triângulo para representar o sistema de aterramento. Então, seria dizer que essa carga está assim, certo? Ou seja, se aqui eu tenho o potencial dessa barra entre a barra e o terra, eu tenho o potencial entre a barra e essa carga, certo? Então, eu tenho a tensão de alimentação dessa carga. Então, quanto que vale a tensão que alimenta a carga? É a própria tensão do barramento, certo? É um PU. Se eu tenho a potência na carga, então eu tenho a tensão e eu tenho a potência na carga. Eu não posso calcular a corrente? Pessoal, vocês conseguem compreender isso aqui? Ó, vou até deixar de novo o desenho. O que a gente está tratando? A gente tem a tensão na base. A gente tem a tensão na barra. E a gente tem uma carga aqui e sabe a potência dela. Se a gente sabe a tensão na barra e sabe a potência dela, a gente pode calcular a corrente, certo? Certo, professor. Como que a gente calcula a corrente? Como a gente está em PU, a corrente ela é mais fácil do que a corrente de base. Aqui, lembra, ó, quando a gente calculou a corrente de base aqui, a gente teve que se preocupar com o quê? A gente teve que se preocupar com o próprio raiz de 3. Agora, como a gente está em PU, o que a gente sabe? Que a tensão de fase e a corrente de linha, tensão de fase e tensão de linha são iguais. Corrente de fase e corrente de linha são iguais. Em PU, potência monofásica e potência trifásica são iguais. Então, para eu calcular a potência aqui, é só eu fazer o quê? Fazer um cálculo de potência simples. S é igual a U vezes I, né? Então, se a potência complexa ou a potência aparente, S. Aqui. Então, S é igual a V vezes I. Só que quem que é esse I? Aqui eu vou poder chamar porque a gente tem que saber isso aqui, ó. Que a potência, no caso, se eu estou calculando a potência aparente, ou que alguns lugares chamam de potência complexa, a gente calcula ela como? Que é a tensão vezes a corrente conjugada vai ser, então, essa potência. Se eu tenho a informação da potência, né, eu já posso calcular. Então, se eu sei, ó, a corrente vai ser quanto? Então, a corrente conjugada, ela é igual a potência dividido
pela tensão. Então, essa é a informação que a gente tira daqui. E isso vem daqueles circuitos básicos mesmo, né? Se a gente pensar isso aqui para um circuito de corrente contínua, qual que seria a correspondente corrente contínua? P é igual a U vezes I. Só que o que está mudando? Que ao invés de somente potência ativa aqui, a gente tem duas parcelas de potência. A gente tem a potência ativa e a reativa. A soma vetorial delas dá para a gente, então, essa potência complexa S. Então, S é igual a V vezes a corrente conjugada. Ou seja, corrente conjugada é igual a potência parente dividido pela tensão. Se fosse em módulo, se eu só quisesse calcular a corrente em módulo, então eu esqueço esse conjugado. Eu falo que a corrente é igual a potência dividido pela tensão, sem problema. Mas aqui no caso também a gente vai acabar levando a consideração esse módulo aqui de corrente. Então, o que eu vou fazer? Que a corrente conjugada é igual à potência. Quanto que é a potência? 8 mais J4, certo? Ou 0,8 mais J0,4. Como eu vou fazer uma divisão para calcular a corrente, o que a gente precisa fazer, pessoal? Precisa transformar isso aqui, que está na forma retangular, para a forma polar. Então, a gente tem que fazer essa transformação desse valor de retangular para polar, para poder, então, fazer a divisão pelo valor de tensão. Por quê? Quanto que é o valor de tensão? É um PU. A gente sabe que é um PU. Então, como que a gente faz essa conversão aqui? S carga PU, quanto que ela vale na forma polar? Na forma polar, o que a gente faz? É o módulo. O módulo é 0,8 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado, raiz de tudo isso, certo? Então, a soma, como se a gente estivesse fazendo Pitágoras aqui, né? É a hipotenusa desses dois valores. Então, dá 0,8944. Então, 0,89. Vou colocar 3 casas aqui para não ficar muito fora na parte de arredondamento, tá? Porque a gente tem que fazer algumas aproximações e tudo mais. Então, eu vou considerar 0,894. E qual que é o ângulo da potência? O ângulo é arco tangente. Então, a gente faz arco tangente da parte imaginária, que é 0,4, dividido por 0,8. Então, o ângulo nosso vai dar 26,56 graus. Isso aí, pessoal, depois talvez, às vezes vocês não estão lembrando que a gente não fez cálculos nessas últimas semanas, mas tem lá nas nossas outras aulas. Então, nas outras aulas, se a gente dá uma olhada, vocês vão encontrar esses cálculos que a gente está fazendo. Então, basicamente, transformação de retangular para polar e depois de polar para retangular, né? Que é o que eu falei, aqui calcular 0,8 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, raiz de tudo isso, e o ângulo como sendo o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Bom, sabendo disso, né, a gente vai calcular aqui, então, a corrente conjugada. Quanto que é a corrente conjugada? É essa potência, 0,894, com ângulo de 26,56, e dividido por quem? A tensão, que é a tensão, no caso, V2, que é 1 PU, só que ele não deu o ângulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar quem que vai ser a minha referência. Como ele só deu, a maioria dos valores que ele deu foi da carga, então eu vou considerar que a minha referência é a carga. Então, eu considero que a tensão 2, ela está em fase 0. Então, eu vou encontrar fases diferentes para todo o sistema que tiver aqui à minha esquerda. Então, a tensão na barra 1, ela pode ser um PU, mas ela vai ser um PU com um ângulo diferente do ângulo 0, que aqui está sendo apresentado. Que ângulo que vai ter aqui, né? Então, vai ser uma associação, tanto com o valor da carga, quanto o valor dessa reatância aqui do transformador. Então, para a gente, agora no momento, ele não vai ser relevante, mas isso a gente teria que fazer, e o que eu estou querendo demonstrar é que a gente tem que adotar alguma referência. Então, eu estou adotando que a referência é a barra da carga. Então, a barra 2, eu considero ela como tensão fase 0. Então, aqui vai ser dividido por 1,
com fase 0. Dividindo por 1 com fase 0. Aí, a gente tem que a corrente, ela vai ser... Eu vou tirar aqui o conjugado, porque o que esse conjugado vai fazer? O conjugado ele vai inverter o sinal do ângulo. Se aqui eu tenho, o ângulo vai ser 26,56 menos 0. Então, seria 26,56. Outra coisa, 0,894 dividido por 1 é 0,894, certo? Então, aqui a gente vai ter que a corrente é 0,894 com ângulo de quê? Menos 26,56. Da onde veio esse menos? O menos, ele vem do conjugado. Então, vou deixar ele até aqui, ó, em cores diferentes, para que a gente entenda. O menos, ele veio a partir daqui. Certo? Seguindo aqui, então, a lógica, ó, isso aqui é a nossa corrente em PU. Beleza. O que a gente tem que fazer ainda além disso, né? O exercício, na realidade, ele está pedindo o alfa. Então, o alfa nosso aqui, a gente vai saber que ele é basicamente essa diferença de tensão que a gente tem entre esse ponto aqui e esse ponto V2, né? Porque aqui é V1. Quanto que é aqui? V1 vezes alfa, certo? Então, por quê? Aqui a gente tem essa relação de transformação. Então, se no primário está entrando um PU, quanto que vai estar entrando aqui? V1 vezes alfa. Então, vamos considerar que a gente tem V1 vezes alfa. Isso é a tensão que está aqui, certo? Todo mundo concorda? Vou até fazer uma indicação aqui, ó. Fazer uma barrinha aqui tracejada. Professor, Pode falar. o Danilo tá tentando acesso aí. Precisava que o senhor aceitasse. Oh, achei que eu tinha aceitado, perdão. Admitindo aqui, eu cliquei aqui, mas não tinha ido. Tranquilo. Aqui, ó. V1, V1, aqui vai ser V1 vezes o alfa. Certo? Todo mundo concorda? Isso aqui é um transformador. Ele tem etapa variável, mas nesse momento, né, o que a gente considera? Que nesse momento, nessa situação onde está tudo um PU, né, da forma com que ele apresentou, então esse alfa, ele é um número que está fixo. Então, a relação de transformação, né, desse cara aqui, multiplicado pelo V1, é a tensão que eu tenho aqui. Ou seja, essa queda de tensão aqui, né, somada a um PU, é o que vai dar essa tensão, não é? Então, a gente tem aqui, ó, uma queda de tensão mais um PU. Isso dá quem? Dá essa tensão aqui. Todo mundo consegue enxergar isso? Ou que seria dizer o seguinte, eu posso fazer essa análise de duas formas. Que V1 alfa seria igual a queda de tensão mais V2, ou eu posso falar o contrário, que eu posso fazer uma análise da corrente aqui nessas barras. Então, considerando a corrente que passa aqui pela reatância, quanto que vale a corrente que passa pela reatância? A corrente que passa aqui pelo transformador, ela é a mesma corrente que passa pela carga, certo? Aqui a gente tem um circuito que ele não tem ramificação. É um circuito série. Então, dentro desse circuito série, a corrente que passa aqui pela minha carga, ela necessariamente, essa corrente, ela está vindo da onde? Ela está passando pelo transformador, que está, depois, por sua vez, nessa corrente sendo fornecida pelo sistema aqui, que está conectado na barra 1. Então, isso é um sistema radial, né? Ele só tem
esse fluxo, né, que é somente um fluxo de potência que está sendo aqui da esquerda para a direita, né, esse fornecimento de corrente. Logo, a corrente que passa aqui na carga é a mesma corrente que passa aqui. Todo mundo concorda? Agora, como que eu faço para calcular essa corrente que passa aqui? Se eu quero calcular a corrente que passa em cima de um resistor, qual que seria a expressão que eu uso? Então, eu acho que é sempre importante a gente fazer essa associação com o circuito de corrente contínua, porque a gente entende a diferença, obviamente, mas as análises circuitais elas são muito próximas. O que muda aqui é que a gente está trabalhando com fasor, mas uma vez que a gente está trabalhando com fasor, né, a análise circuital ela é quase a mesma. Então aqui a gente tem como se fosse um resistor, tem a corrente passando por ele. Se eu fizer R vezes I, eu vou ter o quê? A tensão que está sobre esse resistor, certo? Agora, quem que é a tensão que está sobre essa reatância, no caso? Então, vou até mudar a forma de escrever isso aqui. Então, a tensão que está sobre essa reatância é o quê? VXT, certo? VXT é a tensão que está sobre essa reatância, que eu vou considerar ela aqui, ó. Então, ela tem esse sentido, ó. Tá aqui VXT, ela tem esse sentido. Quanto que vale VXT? Bom, se eu tenho a tensão nesse ponto e eu tenho a tensão nesse ponto, quanto que vale a queda de tensão aqui? É V1 vezes alfa menos V2. Simples assim. Então, VXT é V1 vezes alfa menos V2. Isso é a minha tensão que está sobre essa reatância do transformador. Então, essa é a análise que a gente faz. Agora, a partir disso aqui, que mais que eu posso obter? Quanto que vale VXT considerando reatância e corrente? Eu sei que VXT vale também. Olhando a corrente e a reatância, eu sei que VXT vale a reatância vezes a corrente na carga. Então, se a corrente que passa aqui é a corrente série, que é a corrente na carga, que a gente acabou de calcular, que é isso aqui, ó, corrente na carga, que é o que a gente já calculou. Corrente na carga vezes a reatância, isso é igual a tensão XT. Então, a tensão VXT também é V1 alfa menos V2. Eu conheço V1, conheço V2, conheço XT, conheço a corrente na carga. O que eu não conheço daqui? O alfa, que é o que eu quero calcular. Então, eu vou usar essa relação de igualdade. Então, é quem? V1 vezes alfa menos V2 é igual a XT vezes a corrente de carga, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Manda ver, professor. Beleza, então, o que a gente vai ter aqui ainda? Aqui, vamos calcular V1 XA. Então, quanto que vale o V1? No caso, o V1 vale 1 PU. Aqui a gente vai ter, na verdade, um único problema com relação a que seria a nosso ângulo, né, dessa tensão. Então, mas vamos considerar que a gente não tem essa... se não foi dada essa informação, quanto que seria a defasagem que está aqui em relação à tensão e à corrente, vou considerar tudo, está aqui agora 1 PU, ó, 1 vezes o alfa, então é 1 vezes o alfa, menos 1, é igual XT. Quanto que vale o XT? J
0,06 vezes a corrente na carga. Quanto que é a corrente na carga? A corrente na carga é 0,894 com ângulo de menos 26,56. Logo, aqui vai ficar 1 vezes alfa. Alfa igual. O menos 1 vai fazer o quê? Vai passar para lá, somando. Então, fica 1 mais J 0,06. Vou ter que transformar ele para quê? Para polar, para poder multiplicar ele por esse cara aqui, que é a corrente, que está na forma polar também. Então, quanto que é a corrente na forma polar? Aliás, quanto que é a reatância na forma polar? É 0,06 com ângulo de quanto? 90. Vezes 0,894 com ângulo de menos 26,56. Certo? Por que é o ângulo 90? É porque tem o J aqui, né? O J pra gente é sempre essa defasagem de 90 graus. Então, é 0,06 com ângulo de 90. Então, fazendo aqui, o nosso alfa é igual 1 mais ângulo de 90 vezes 26,56. Então, aqui vai dar 0,06 vezes 0,894. Então, dá 0,06 vezes 0,894. Isso dá 0,05,364. Então, vou arredondar um pouquinho. Então, é A mais 1,0,054 com ângulo de quanto? É 90 menos 26,56. 63,44. Daqui, o que a gente ainda tira? A gente tem que calcular o quê? Isso aqui é uma soma, certo? Como que a gente calcula a soma? Soma a gente sempre calcula em retangular. Então, eu preciso transformar 0,054 com ângulo de 63,44 para retangular, para depois somar com esse 1. Então, é 1 mais. Como que eu faço a transformação desse valor aqui que está em polar para retangular? 0,054 vezes cosseno de 63,44. Então, o cosseno de 63,44 vezes 0,054 vai dar 0,024 mais seno de 63,44 vezes 0,054. Perdão, deixa eu pegar aqui de novo. Vezes 0,054. Então dá 0,048. Mais J 0,048. Logo, o que a gente tem? Que o alfa seria igual a 1 mais o 0,024. Então, é 1,024 mais J 0,048 isso está na forma retangular. Só que o que a gente tem de informação? Ali, o nosso alfa, ele não está na forma retangular. Na realidade, a gente utilizou os ângulos aqui, porque o ângulo da corrente, ele influencia nos cálculos por conta da reatância aqui, do nosso transformador variável. Porém, o alfa, ele é um valor absoluto, né? Ele é um módulo. Então, ele não quer saber aqui quanto que ele vai colocar de angulação. A defasagem, ela está vindo por conta do sistema, né? Ou desse sistema aqui, ou do sistema que está gerando. Mas não por conta dessa relação de transformação. A relação de transformação, para a gente, vai ser só o módulo. Então, por isso que eu preciso transformar isso aqui que está nessa forma retangular para a forma polar. Então, o que eu faço? Eu tenho que transformar 1,024 mais 1,024 ao quadrado mais 0,048
2.048 ao quadrado. Tudo isso é raiz disso, né? Então dá 1.025 com ângulo de arco tangente de 0.048 dividido por 1.024. Então, dá um ângulo de 2.68. Logo daqui, o que a gente vai interpretar? Que para a gente o que vale aqui é somente a relação de transformação. Então, daqui a gente vê que a relação de transformação vai ser 1,025. Então, eu vou até pegar aqui o exercício de volta. Então, o que ele quer? Ele quer saber quanto que vale o valor do alfa. Então, qual que é o valor do TAP do transformador alfa para que a relação, né, para que a tensão na barra 2 seja de 1 PU. Então, é 1,025. Então, se o TAP do transformador tiver 1,025, né, então ele vai conseguir fazer essa compensação aí de 1 PU, apesar de ter, então, realmente essas defasagens e tudo mais na linha, mas que não está sendo gerado pelo transformador, né? Mas o que ele faz é a compensação da queda de tensão, que, no caso, inclusive, está sendo gerado por ele mesmo, né? Então, se não tivesse a reatância desse transformador, não teria nem essa queda de tensão. Então, ele está fazendo a compensação dele mesmo, mas óbvio que a gente entende que isso aqui é o quê? Isso aqui é um resumo, né? Vamos dizer assim, é um recorte de um circuito completo. Porque o circuito completo, como eu comentei no comecinho, ele poderia ser composto aqui pelo gerador, a reatância do gerador, poderia ter uma linha de transmissão, o transformador elevador antes, um transformador rebaixador, e aí sim, aqui, né, próximo da parte de distribuição, aí você tem esse transformador variável, que vai compensar todas as quedas de tensões que teve na rede, né, fazendo então um aumento aí através desse TAP, para poder ter uma tensão nominal na barra 2, fornecendo aí para esse centro de carga aqui, no caso, que está consumindo 8 mais J4 MVA. Então, dessa forma aí a gente encontra essa relação de transformação.